Aproveite os seus medos para conquistar os seus objetivos. Nossa, Kate, tu só pode estar louca falando isso. Como que eu vou usar os meus medos para conquistar os meus objetivos? Vamos conversar sobre isso. Se sempre que tu tiver medo de fazer alguma coisa nova, por exemplo, tu colocar junto do medo a coragem, tu acaba descobrindo que tu pode fazer muito mais do que tu imagina. O general George Patton tem uma frase muito conhecida: o medo mata mais pessoas do que a própria morte. Por quê? Porque a morte só consegue te vencer uma vez. Já o medo, dependendo do tipo de pessoa que tu é, te vence durante inúmeras vezes durante a tua vida. E aqui eu não tô falando de medos reais. Eu tô falando de medos bobos que para ti podem ser medos absurdos, como falar em público, aprender uma nova habilidade, voltar a estudar depois de algum tempo, prestar uma prova. Medo do fracasso. Medo que não te leva nem a tentar. Um medo que muitas vezes vai te paralisar. E para não ter a frustração de errar, tu convive com a frustração de não tentar. E eu te pergunto, qual dessas frustrações é pior? Tu pode me responder que é a de errar. Porque vão te julgar, vão te criticar, tu vai te sentir diminuída. Muitas vezes tu vai te vitimizar. Mas é a frustração de nem tentar. Tu não tenta para não te frustrar com o erro, mas tu te frustra por não tentar. Então o medo, ele pode te levar ao próximo nível. De 10 coisas que tu tem medo de fazer, se 2 tu tentar dar certo e tu perde o medo, tu já tá com um grande saldo. Porque isso vai aumentar a tua autoconfiança. Porque tu vai pensar, nossa, eu achava que ia ser tão difícil isso e eu consegui. Quem sabe aquele outro objetivo que tá engavetado também seja assim. Eu tinha tanto medo de não conseguir, mas eu consegui. O medo, ele é um sistema natural do nosso cérebro para nos proteger. Mas quando esse medo não é real ou quando esse medo existe, simplesmente porque tu acha que se aquilo acontecer da maneira que tu imagina, né, se der errado, tu vai sofrer muito. E realmente tu tenta e dá errado e tu percebe que o sofrimento nem é tanto assim, te motiva a tentar de novo. Entenda os teus medos. Saiba quais realmente vão te ferir demais e que são reais e quais não são. Comece tentando coisas simples. Coisas que tu tem só um medinho. E sente, caso der errado, a frustração da maneira real que ela se apresentar. E comemora caso dê certo, para te levar a um outro nível, para que tu comece a tentar fazer outras coisas também. Se tu tem medo de falar em público, começa falando na roda dos amigos. Tu não precisa fazer de cara uma live para 1000 pessoas. Tu não precisa subir num auditório com uma plateia de 5.000 pessoas. Faz apresentações no teu trabalho, na tua faculdade. Ensaia em casa. Monta mentalmente que realmente tu tá fazendo uma apresentação para várias pessoas. Ensaia, treina.
Porque se tu tem medo de falar em público, significa que tu precisa falar em público. Porque o medo não surge de uma coisa que não existe. Eu tenho medo de falar em público, mas nada me exige isso. O meu trabalho não me exige que eu fale em público. O meu curso não exige que eu fale em público. Eu não preciso fazer nenhuma apresentação. Eu não preciso falar para vários clientes. Eu não participo de reuniões com muitas pessoas. Nesse caso, o medo de falar em público nem existe. Ele só aparece se tu precisa realmente fazer aquela ação. O medo, ele nos traz uma sensação incapacitante. E se livrar dessa sensação de incapacidade é um livramento. Então, por que não enfrentar o medo de cara? E, gente, aqui eu tô falando de medo, eu não tô falando de fobia. Eu tô falando de coisas práticas, do dia a dia. Eu não tô falando pra que se tu tem fobia de aranha, pegar uma aranha na mão, até porque isso não é seguro. Eu tô falando do medo de tomar as ações que a gente precisa tomar para tornar a nossa vida mais fácil, para tornar a nossa vida mais feliz, mais produtiva, para alcançar os teus desejos, os teus sonhos. Aqueles medos que a gente tem, mas que a gente não precisa executar, deixa eles lá debaixo do tapete. O medo, ele é um sinal que tu precisa clarear a tua ideia sobre aquilo. Se tu tem medo, por que é que tu tem medo? É da frustração? É da avaliação? É da crítica? Ou é o medo por sentir medo? Ou é aquele medo que te diz, não faz, não tenta, tá bom do jeito que tá, a gente não precisa melhorar. Esse sonho que tu tem, tu não precisa dele, não vai fazer diferença pra tua vida. E se tu tentar e não conseguir, vai ser pior. A gente precisa clarear o medo, ouvir ele, entender e muitas vezes discordar dele e seguir mesmo assim. O medo, ele pode ser um bloqueador ou um motivador, e eu explico aqui. O medo pode ser um motivador porque as pessoas que já estão acostumadas a passar por cima do medo e conseguir a ação que deseja, elas sabem que quando aparecer algo novo e elas sentirem um medinho, elas vão assim mesmo e elas vão conquistar. O medo, aquele que traz um frio na barriga, de fazer algo novo, de ter um resultado diferente, de atingir algo que a gente quer muito atingir, esse medo é motivador. Mas o medo bloqueador é aquele que te diz, eu não consigo. E quando eu digo eu não consigo, eu já falo automaticamente, eu nem preciso também. Porque aí a autossabotagem entra em ação. E eu começo a descobrir desculpas para não seguir. Mas o que a gente pode fazer, então, se a gente sente uma incapacidade de cumprir aquilo que a gente precisa cumprir? Porque o medo, ele vem com essa sensação de incapacidade. Eu não consigo. Se tu não te sente capaz de fazer aquilo, te capacita. Descobre o que é. Vou usar o mesmo exemplo do falar em público. Eu fico muito nervosa, minhas mãos suam, eu tenho tremedeira, eu gaguejo. Gente, existem inúmeros cursos no mercado para aprender a falar em público. Não precisa sair de dentro de ti todas as soluções. A gente aprende. A gente aprende com outras pessoas capacitadas para isso. A gente aprende fórmulas, técnicas, métodos.
Então tu não precisa deixar de fazer alguma coisa por medo de incapacidade. Tu pode te capacitar sempre, a qualquer momento. E isso indifere se tu tem muito dinheiro ou não para gastar nisso. O mundo da internet nos ajuda muito a ter informação. Existem blogs, sites, perfis no Instagram que dão informações gratuitas, técnicas, que te ajudam com o teu bloqueio, com o teu problema, que fazem o que eu estou fazendo aqui, que mostram certas soluções, que dão algumas ferramentas, alguns exercícios para que esse medo da falta de capacitação diminua, de preferência suma. A gente não precisa ser o Rambo, colocar a faca nos dentes e seguir fazendo tudo por conta própria. A gente aprende a cada dia, a cada passo. E é sobre isso que eu quero falar também, sobre dar pequenos passos. Quando a gente olha o todo, quando a gente imagina o trajeto inteiro, dá mais medo. Mas quando a gente imagina o primeiro passo, é mais fácil. Ainda no mesmo exemplo, eu tenho medo de falar em público e eu preciso falar em público. Por causa da minha atividade profissional, por causa de ações sociais ou por causa dos meus estudos. O primeiro passo talvez seja procurar um curso que te capacite para isso. Esse primeiro passo não vai dar medo, porque ele está te capacitando. Tu não vai precisar fazer um teste logo de cara e fazer uma apresentação para uma plateia gigante. O segundo passo talvez seja falar para menos pessoas, mas é um passinho de cada vez. É conseguindo olhar para aquele problema grande dividido em várias fatias pequenas. Grande parte dos nossos medos são partilhados por outras milhares, milhões de pessoas. Então, uma rede de apoio, uma rede de ajuda também funciona muito bem. Então, fóruns, grupos do Facebook, grupos de WhatsApp, grupos no Telegram, onde tu pode te cadastrar, dividir os teus anseios, os teus medos, as tuas dúvidas com pessoas que estão passando pela mesma coisa que tu. Então, existem várias maneiras hoje da gente buscar conhecimento e dividir o que a gente sente com pessoas que estão passando pelo mesmo, que não vão te julgar, que não vão te criticar, que muitas das vezes vão poder te dar uma ajuda, falar de uma ferramenta, de uma técnica, de um curso que ajudou para diminuir aquele medo. Vamos mostrar para os medos bobos que quem manda é a gente.